Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, segunda-feira, dia 14 de julho de 2025, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente $121 mil, com uma valorização de 1,7% nessas últimas 24 horas. O Bitcoin, ao longo desse último final de semana, chegou a romper a marca dos $123 mil. Inclusive, nesse momento, o novo recorde histórico, o novo topo histórico do Bitcoin é de $123.091. Então, a gente viu que a gente quebrou o recorde histórico ao longo da última sexta-feira e esse último final de semana foi muito positivo, não só para o Bitcoin, mas para as criptomoedas de uma forma geral. O Ether, por exemplo, o segundo maior criptoativo do mercado, conseguiu romper novamente a marca dos $3 mil. Nesse instante está em 3.030, com uma alta de 1% nesse último dia, mas uma alta acumulada na última semana de aproximadamente 20%. E a gente vê que XRP, por exemplo, também está quase voltando para a marca dos $3, com uma alta acumulada na última semana de mais de 28%. A Solana também rompeu os 160, com uma alta acumulada na última semana superior a 9%. A Cardano valorizando quase 30%. A Stellar na última semana mais de 85%. Então a gente vê que, de fato, ele, ao longo desses últimos dias, o mercado cripto tem tido uma reação extremamente positiva. Inclusive, graças a essa disparada do Bitcoin, o Bitcoin, nesse instante, é o quinto maior ativo do mercado financeiro global, ultrapassando, inclusive, a Amazon. O Bitcoin está com uma capitalização de mercado de 2,42 trilhões de dólares, enquanto a Amazon tem uma capitalização de 2,39 trilhões de dólares. A gente sabe que isso daqui é bastante volátil, muito provavelmente em algum momento a Amazon vai voltar a ultrapassar o Bitcoin, mas de qualquer forma é algo muito simbólico. Quem imaginaria que o Bitcoin se tornaria o quinto maior ativo financeiro do mundo? A gente tem batido nessa tecla ao longo do tempo, de como o Bitcoin ele tem conseguido ser bastante sólido, ter muita valorização, e essa posição no ranking de ativos financeiros globais é um indicativo disso. Da mesma forma, o Ether. O Ether, nesse instante, já é o 31º maior ativo financeiro do mundo. Na semana passada, quando a gente gravou e a gente comentou aqui, ele estava na 39ª posição, salvo engano, e agora, nesse instante, está na 31ª posição, ultrapassando, por exemplo, a capitalização de mercado da platina, do metal precioso platina, e de empresas como a Procter & Gamble, a Home Depot, o Bank of America, eu acho que eles já tinham ultrapassado da outra vez, e agora está se aproximando da Johnson & Johnson, né? Então a gente vê que os ativos do mercado cripto têm ganhado cada vez mais tração no mercado financeiro de uma forma geral. E a gente vê, inclusive, de forma bastante curiosa, que grande parte dessa alta do Bitcoin, por exemplo, ela não está vindo do varejo. Ela está vindo, sim, dos institucionais. E quem está falando isso é o chefe de pesquisa da Bitwise, o André Dragoski. Ele disse em uma publicação no Twitter que o Bitcoin está em novas máximas históricas, mas o varejo quase não é visto, apontando para a falta de interesse em buscas no Google por Bitcoin. Então, é bastante curioso a gente ver que dessa vez, nesse ciclo de alta que a gente está vivendo, o grande responsável não é o varejo, não são pessoas como eu, como você, mas são sim instituições, são empresas, são corporações que estão comprando Bitcoin, que estão comprando criptomoeda. E a gente consegue ver isso também através dos ETFs. Os ETFs do mercado americano são um indicativo muito claro disso. Por quê? Porque quem busca mais comprar em ETF ou são empresas que não podem comprar diretamente, ou são investidores financeiros tradicionais que têm algum medo de comprar a cripto de uma forma direta, sem intermediário. E a gente viu que na última sexta-feira a gente teve mais um inflow recorde. A gente teve no último dia 11 de julho um inflow de 9.185 BTC. Vale ressaltar que na última quinta-feira, dia 10 de julho, a gente já tinha tido um inflow de 9.992 BTC. E foi pela primeira vez, desde o lançamento desses ETFs no mercado americano, que a gente teve 2 dias consecutivos de um inflow, de uma entrada superior a $1 bilhão. Então foi pela primeira vez desde janeiro de 2024 que a gente teve 2 dias consecutivos com entradas de 10 dígitos. Isso só demonstra o quanto o interesse desses institucionais ou dos investidores financeiros tradicionais por Bitcoin está aumentando. Mas não apenas por Bitcoin, também por criptomoeda de uma forma geral.
O Ether também teve inflow. O ETF de Ether Spot também teve inflow na última sexta-feira. Foi um inflow de 69.443 ETH, o que em dólar americano dá cerca de 204 milhões de dólares. A gente vê que é 1/5, é 20% aproximadamente do tamanho do inflow que a gente teve no ETF de Bitcoin Spot, mas de qualquer maneira é um inflow bastante considerável. Foi o 6º dia consecutivo de inflow no ETF de Ether Spot, e isso sem sombra de dúvida está ajudando sim nessa valorização recente do ETH. Inclusive a gente tem visto também empresas, corporações comprando o Ether como um ativo de tesouraria. A gente não tem visto mais só essa estratégia para o Bitcoin, mas também para o Ether. Inclusive a SharpLink, que é uma empresa de apostas esportivas, comprou mais 49 milhões de ETH. Com isso, eles já possuem cerca de 198.300 ETH, com valor de mercado aproximado em 608 milhões de dólares. Bastante significativo, bastante importante, porque a SharpLink não é a única a estar fazendo isso, mas eles já estão sendo conhecidos como a Strategy do Ether, porque a Strategy é a maior detentora corporativa de BTC e a SharpLink está se consolidando também como a maior detentora corporativa de ETH. E falando na Strategy, no dia de ontem, eles chegaram a anunciar no Twitter deles, o Michael Saylor postou o gráfico de compras de Bitcoin da Strategy, eu até coloquei lá no meu Twitter, para quem não me segue ainda, é @paulo_aragão. Eu cheguei a publicar que ao longo da manhã de hoje a gente devia ter um anúncio de uma nova aquisição de BTC por parte da Strategy. E isso de fato aconteceu. Eles anunciaram a aquisição de mais 4.225 BTC, com preço médio de 111.827. Então, com isso, eles têm nesse momento 601.550 Bitcoin. É o maior detentor corporativo por muito de Bitcoin e que está realmente indo com tudo, com o objetivo de atingir a marca de 1 milhão de unidades de BTC. Quando isso vai acontecer a gente não sabe, mas de fato parece ser quase que uma questão de tempo, porque quase que semanalmente eles estão fazendo novas compras de Bitcoin. Isso é claro que acaba ajudando sim o preço da criptomoeda, porque ajuda muito na questão de escassez. A gente está tendo uma demanda cada vez maior para uma oferta cada vez menor, cada vez menos Bitcoin em oferta para poder ser comprado, para você poder adquirir nas exchanges, nas corretoras de uma forma geral. Ele está cada vez mais sendo concentrado e sendo acumulado por grandes investidores. A Strategy já tem mais de 600 mil. Os ETFs de Bitcoin Spot dos Estados Unidos, se somados, já tem mais de 1.277.000. Se a gente somar os outros ETFs ao redor do mundo, já vai ter aproximadamente 300, 400 mil BTC também. Então, com isso, a gente consegue ver que vai faltar Bitcoin. É uma verdadeira crise de escassez. Dando continuidade ao episódio de hoje, agora falando sobre o Butão, país da Ásia que minera Bitcoin, em homenagem ao nosso amigo Jean, que fez um comentário lá no Spotify há 3 dias atrás, no episódio, que a gente falou que o Butão tinha sido movimentado, tinha feito movimentação de Bitcoin. Eles fizeram uma nova movimentação na carteira deles de BTC. Eles movimentaram mais 74 milhões de dólares em Bitcoin para a Binance, à medida que o Bitcoin atingiu uma nova all-time high, um novo topo histórico. Muito provavelmente eles vão utilizar essa quantia de aproximadamente 100 BTC para vender, eles vão liquidar, eles vão transformar isso em dinheiro fiduciário, seguindo uma estratégia que eles têm feito, que sempre quando o Bitcoin estabelece uma nova all-time high, eles queimam, eles liquidam parte das suas reservas, mas uma parte pequena. Eles continuam bastante dedicados, eles continuam bastante otimistas com o BTC no longo prazo, eles continuam fazendo mineração de Bitcoin e eles têm mais de 1,4 bilhão de dólares em BTC ainda em carteira, mesmo com essa venda. Então movimentaram cerca de 74 milhões de dólares, muito provavelmente vão vender isso para pagar alguma despesa, para poder fazer algum investimento, o que faz parte da estratégia de mineração do Butão. Butão minera Bitcoin, acumula, queima, liquida em alguns momentos, para depois continuar todo esse ciclo positivo. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, 2 notícias rapidinhas. São atualizações, na verdade, de algumas notícias que a gente debateu aqui ao longo da última semana. A PumpFun, aquela plataforma de gerar memecoin, de lançar memecoin, fez de fato uma pré-venda, fez uma ICO do seu token. E na ICO da PumpFun, eles arrecadaram 500 milhões de dólares em minutos. Inicialmente ia ser em uma exchange, depois passou a ser na Bybit, onde de fato aconteceu. E eles venderam justamente esses 500 milhões de dólares em poucos minutos. E de qualquer forma, apesar do sucesso da pré-venda, a comunidade de cripto continua expressando reações mistas à PumpFun, afinal de contas. Grande parte dessas memecoins que são lançadas na plataforma são simplesmente
golpes, não vão para lugar nenhum e tem o único objetivo de dar dinheiro para os desenvolvedores. Então, a comunidade cripto está expressando reação mista, mas é aquilo, né? Livre mercado. Cada um coloca dinheiro aonde bem entender. Parte da notícia, PumpFan, lançamento do token bem sucedido. E um outro comentário para fechar, que é justamente uma atualização também que a gente estava falando da valorização do Bitcoin, do Satoshi Nakamoto não ter movimentado suas carteiras até hoje, e tendo por base as carteiras que a gente conhece do Satoshi Nakamoto, as carteiras conhecidas como as carteiras dele, ele seria a 11ª pessoa mais rica do mundo. O Bitcoin ainda precisaria subir mais 208% para que ele se torne a pessoa mais rica da lista da Forbes. Mas nesse momento, de qualquer forma, ele já está ali na 11ª posição, tentando chegar no top 10. E isso sem fazer nenhum novo investimento. Só sem movimentar a carteira dele de Bitcoin desde a época do lançamento do BTC. E esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. O episódio de hoje foi um pouquinho mais longo, porque foi recheado de notícias. O episódio, geralmente, da segunda-feira acaba tendo muita coisa do final de semana, ainda mais um final de semana desse, onde a gente renovou por sucessivas vezes a all-time high do BTC. Novamente, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pelo seu apoio. Tá escutando a gente pelo YouTube? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de qualquer novo episódio. Tá escutando a gente por algum streaming de música que possibilita que você comente? Comenta aqui também, que nem o nosso amigo Jean fez a brincadeira lá com a notícia do botão. Compartilha no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo de Telegram, que isso ajuda muito a continuidade do trabalho aqui do Giro Bitcoin. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!